Terceiro encontro. Felizes os que choram, porque serão consolados. O sofrimento atrai Deus, não que ele deseje ver ninguém sofrendo, mas ao perceber que um filho seu chora, logo se compadece, porque a miséria do sofredor é revestida pela misericórdia do amor. Deus é misericordioso. A sua misericórdia é eterna, de geração em geração. Abraça cada pessoa que confia nele e transforma, dando-lhe sua própria vida. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Mais do que falar dos que choram, desejamos refletir o quanto somos amados por Deus, que não se deixa vencer em generosidade. Por isso, consola-nos sempre que sentimos aflições. Dessa forma, é importante praticar as obras de misericórdia para com o próximo, acolhendo-os nos seus choros. Toda vez que nos tornamos consoladores, a exemplo de Jesus, estamos oferecendo sacrifícios e ofertas verdadeiras ao Senhor. Por isso, a misericórdia pela qual socorremos as carências alheias, ao favorecer mais diretamente a utilidade do próximo, é o sacrifício que mais lhe agrada e é, sem sombra de dúvidas, um itinerário luminoso rumo à santidade. Chorar pode ser fruto de momentos de alegria, são choros de felicidade, carregados de emoções, contudo, na maioria das vezes, choramos porque dentro de nós algo não está bem. O choro é uma experiência humana imprecisa e variada, mas para a bem-aventurança é fruto do sentimento de abandono e de impotência. Você já chorou com estes sentimentos? Embora passados por grandes dificuldades, São Paulo reconhece que Deus é misericordioso. Mesmo que não se ache merecedor do consolo do Senhor, ele mostra como se sente consolado, confortado por Deus, e assim pode consolar outras pessoas que choram. Consolar significa, ao lado de uma pessoa, para encorajá-la enquanto estiver suportando pesadas provas. Mas é importante recordar o que Jesus advertiu sobre o que significa segui-lo. Quem assume a vida cristã assemelha-se ao Mestre também nos sofrimentos suportados por Cristo. Aliás, é a evidência que se é cristão quando aparecem as provações, e essas são assumidas, mas é verdade que o nosso sofrimento traz consolo e salvação para nós e para os outros. O choro de alguns pode ser uma porta aberta para a salvação de outros, desde que Cristo esteja no centro. Não se pode perder nenhuma lágrima. Cada uma está carregada de significado. Uma morte, uma doença, uma perseguição. Elas são estímulos à consolação. E os cristãos são imunes a situações que podem provocar choros? Um exemplo claro que os cristãos não são isentos aos percalços que todo ser humano enfrenta é a família de Nazaré. Mesmo tendo Jesus presente naquela família, ainda assim precisou se refugiar, a exemplo das famílias venezuelanas, sírias e afegãs que hoje fogem da morte, da fome e da perseguição religiosa e política. O que há de diferente entre ser cristão ou não é acreditar, ter fé, que quem chora vai rir. É promessa de Deus consolar em todos os momentos difíceis. A vida de Jesus e a sua pregação marcam de forma determinante a história da comunidade cristã que compreendeu a sua missão com base no mandato que Cristo lhe confiou de ser instrumentos permanentes da sua misericórdia. Precisamos descansar em Deus, que tem o controle de tudo e não se vence em generosidade, mas devemos fazer um esforço para fazer a nossa parte. Vivemos em um momento que tenta esconder, mascarar a realidade em que se vive como se o choro e o sofrimento não existissem. Parecem um mundo anestesiado. O Papa Francisco diz que o mundo nos propõe o contrário: o entretenimento, o prazer, a distração, o divertimento. E diz-nos que isto é que torna boa a vida, como se os fatos não mostrassem exatamente o contrário. Por que será que em um mundo com tantas facilidades, tão grande é o número de pessoas que entram em depressão e tiram a própria vida? De fato,
O mundano ignora, olha para o lado quando há problemas de doença ou aflição na família ou ao seu redor. O mundo não quer chorar, prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Gastam-se muitas energias para escapar das situações em que está presente o sofrimento, julgando que é possível dissimular a realidade onde nunca falta a cruz. A vocação humana é fazer-se com o outro, especialmente chorando com os que choram, isto é, abrindo os braços para acolher quem está em situação difícil. A consolação deveria ser uma prática frequente em nossas famílias, entre os cônjuges, deles para com os filhos, dos filhos para com os pais e entre irmãos. Na carta apostólica Misericordia et Misera, o Papa Francisco diz que a misericórdia renova e redime, porque é o encontro de dois corações, o de Deus que vem ao encontro do coração do homem. Este inflama-se e o primeiro cura-o. O coração de pedra fica transformado em coração de carne, capaz de amar, não obstante o seu pecado. Nisto se nota que somos verdadeiramente uma nova criação. Sou amado, logo existo. Estou perdoado, por conseguinte, renasço para uma nova vida. Fui misericordiado e, consequentemente, feito instrumento da misericórdia. Não podemos negar que choramos e não devemos negar que a misericórdia de Deus nos consola. Olhar dentro de casa para perceber quem chora, isto é, quem sofre, mesmo que seja pouco, e o que posso fazer para consolar, seja minha esposa, meu esposo, meus filhos, pais ou irmãos. Ver nas proximidades a vizinhança, o ambiente de trabalho, a escola. O que fazer para consolar as pessoas que sofrem? Deus Pai, abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.